Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de tudo que estudamos durante esse bimestre. Falamos sobre números, principalmente os números naturais. Então, vamos relembrar. Os números naturais são utilizados em uma contagem, para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. A sequência formada pelos números naturais, ela é empregada em todas as situações. E aí nós temos alguns números naturais. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja que nós temos esses 3 pontinhos, que são a reticência, que significa que essa contagem, ela segue, ela não acabou. Aprendemos sobre antecessor e sucessor. Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele, ou seja, ele vem antes. Por exemplo, o número 3, ele é antecessor do número 4. Por quê? Porque ele vem antes do 4. Em uma contagem, eu vou contar 1, 2, 3. Depois que eu disser o 3, é que eu vou dizer 4. Então, o 3 ele vai vir antes do 4. Assim, como o número 2 vai vir antes do 3. Como o número 1 vai vir antes do 2. E o 1 vai vir antes do 0. 0 não possui antecessor natural. Vamos só tentar entender. O número que vem antes, numa contagem, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Quando eu falo em antecessor, eu estou falando no número que vem antes. Quem vem antes do 4? O 3. Quem vem antes do 3? O 2. Quem vem antes do 2? O número 1. Então, antecessor é o número que vem antes. Já no caso de sucessor, se o antecessor é o número que vem antes, o sucessor é aquele que vem imediatamente depois. Temos que 1 é sucessor de 0, 2 é sucessor de 3, e 3 é sucessor de 2, 4 é sucessor de 3, e assim por diante. Vejam só, da mesma forma que eu tenho 1, 2, 3 e 4, quem é o sucessor do número 1? É o número que vem depois. Quem vem depois do 1 é o número 2. Quem é o sucessor de 2? O número que vem depois, o 3. Quem é o sucessor de 3? O número que vem depois, o 4. Vamos lembrar sempre que antecessor, vai vir antes. E sucessor vai vir depois. Antecessor é o número que antecede, o número que vem primeiro. E sucessor é o número que vai vir depois. Falamos também sobre adição nas nossas aulas. Adição é uma entre as 4 operações básicas da matemática, sendo a primeira operação a ser estudada. O resultado de uma adição entre 2 ou mais números é conhecido como soma. E os números a serem somados são conhecidos como parcela. Esses são os termos da adição. Utilizamos a adição em várias situações que envolvem números em nosso cotidiano. Por exemplo, para contar objetos ou durante as compras para saber o valor da conta, entre outras. E existem várias propriedades importantes. A adição, ela é a primeira entre tantas a ser estudada. A adição é uma operação básica da matemática. Ela é considerada básica, assim como a subtração, a multiplicação e a divisão. Essa operação, ela é essencial para o nosso cotidiano e está ligada a acrescentar, a juntar quantidades. Calcular a adição entre 2 números é acrescentar uma certa quantia a outra já existente. A gente usa a adição para fazer as somas. Eu tenho 2 quilos de arroz e comprei mais 3. Então, 2 mais 3, eu vou passar a ter 5 quilos de arroz. São contas. Essas adições, elas são feitas no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tenho 8 bananas e eu compro mais 5 bananas, a adição é a operação que vai calcular a quantidade total de bananas.
acrescentando 5 bananas às 8 que já tenho, nós vamos utilizar essa cruz, que é o sinalzinho de mais, o símbolo mais, entre os números para representar uma adição. Nesse caso, nós teremos 5 mais 8. 5 mais 3, 8. Não, voltando, eu tenho exatamente isso. Eu tenho 5 mais 8. 5 mais 8 vai me dar como resultado 13, certo? Se eu tinha 8 bananas e eu comprei mais 5, eu fiquei com 13 bananas. Elementos da adição. Os termos da adição recebem nomes especiais. O resultado da adição é conhecido sempre como a soma, e os números que estão somando são conhecidos como parcela. Sendo assim, gente, olha aqui, 5 e 3 são as parcelas. O resultado de 5 mais 3, que é 8, é a soma, ou seja, é o total que a gente conseguiu com essa adição. Para aprender a utilizar o algoritmo da adição, vamos calcular o resultado de 325 mais 71. Observa que quando a gente vai fazer uma adição como essa, com três casas, unidade, dezena e centena, a gente sempre inicia pelas unidades, pelos últimos números. Como assim? 1 mais 5, 6. 7 mais 2 vai dar 9. E 3 mais 2, 5. 325 mais 271 está me dando um total de 596. Colocamos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Estudamos também a subtração. A subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática, sendo a segunda operação matemática a ser estudada. É a operação inversa da adição. Se na adição eu junto, na subtração eu retiro. O resultado de uma subtração entre 2 números ou mais números é conhecido como diferença. E os números cuja subtração estamos calculando são respectivamente o minuendo e o subtraendo. Gente, esses são os termos da subtração. Utilizamos a subtração em várias situações que envolvem números. No cotidiano, por exemplo, utilizamos essa operação para calcular a diferença entre idades, valores, quantidades, entre outros. Existem propriedades importantes na subtração, além da existência de um elemento neutro. Para calcular uma subtração entre 2 números é diminuir uma certa quantia de outra já existente. Por exemplo, se havia 7 laranjas na fruteira e 3 foram consumidas, a quantidade de laranja que resta é a diferença entre 7 e 3. E utilizamos o símbolo, que é esse tracinho, a gente chama ele de menos, esse tracinho, entre os números para representar a subtração. Por exemplo, nós temos 7 menos 3. Fazendo essa conta, eu tenho 7, eu vou tirar desse 7, 3. 7 menos 3 vai me dar 4. Como eu sei? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para me tirar 3, eu posso riscar 1, risco 2, risco 3. E vejo quantos sobrou. 1, 2, 3, 4. Sendo assim, 7 menos 3 sobrará apenas 4. Os elementos da subtração, cada um dos termos da subtração recebe um nome específico. O resultado de uma subtração é conhecida como resto ou diferença. E os números cuja subtração estamos calculando são respectivamente o minuendo e o subtraendo. Olha aí, ó. 7 é o minuendo, o número maior, de onde eu vou tirar. 3 é subtraindo, é o número menor, o tanto que eu vou tirar. E 4 é o resto, a diferença, ou seja, o resultado da conta, da subtração. Para aprender a utilizarmos o algoritmo de subtração, nós podemos calcular o resultado da subtração 95 menos 12. Primeiro, nós montamos o algoritmo escrevendo o número maior, o maior valor, fica sempre em cima.
e o menor valor ficará sempre embaixo. Veja só, eu não posso tirar 95 de 12. Então, eu não poderia fazer essa conta ao contrário, colocando 12 em cima e 95 embaixo. Não, tem que ser escrito dessa forma. O número maior em cima, o menor embaixo. Eu tenho 5 para me tirar 2, vai me sobrar 3. Eu tenho 9 para me tirar 1, vai me sobrar 8. Então, 95 menos 12, eu terei como resposta, como resultado, o 83. Agora, gente, com o professor de turma, vocês vão fazer uma atividade que lhe relembre todo esse conteúdo estudado. A todos uma boa aula e bons estudos.